Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a síntese de um estudo e eu quero acreditar que vai ser bênção na sua vida. Quero acreditar que através dessa palavra Deus venha nutrir mais a sua alma, a sua fé e que você possa entender que o interesse maior deste vídeo é que você se aperfeiçoe na palavra. Esta é a parte mais interessante. Eu quero convidar você, nós iremos ler Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. O título em enfoque é A Primeira Multiplicação dos Pães e dos Peixes, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os mesmos à multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Queridos, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, um pequeno estudo que eu quero falar do equilíbrio na crise. É de bom alvitre colocar à baila esta matéria, pois nós estamos passando momentos difíceis na nossa nação e esta passagem veio a colidir com o momento. Porque nós estamos falando de um mestre, nós não estamos falando de um popstar. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre chocou o seu público com as palavras. Até o silêncio de Jesus intrigava as pessoas que estavam presentes. E nesta passagem, eu acredito, na minha concepção, que isto aqui é uma pedagogia. Jesus, ele está em uma aula em particular com os discípulos, pois há 3 dias há uma dificuldade no nível de comércio, pois o próprio vai entender que havia uma dificuldade no momento. Diz a Bíblia que ele vai dizer para os seus discípulos: dai-vos de comer. Isso aqui é uma ironia. Jesus está falando em tom irônico. Por quê? Porque Jesus sabia que eles não tinham condições. Eu entendo que numa sala de aula nós temos que ter percepção quando os nossos mestres estão nos ensinando. E Jesus vai receber a resposta, pois os mesmos não tinham condições financeiras para ir ao mercado tão longe e alimentar aquele povo. E aqui começa o equilíbrio de Jesus. Primeira coisa, Jesus vai se certificar do que tem em mãos. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta: o que vocês têm em mãos? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. Ora,
pouquíssima coisa para uma multidão, quando Jesus não está em cena. Quem está em cena é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, eu lendo esta palavra, eu cheguei a uma conclusão que a falência de Jesus poderia ser neste episódio. Por quê? Porque nós conhecemos a multidão. Nós sabemos que multidão, eles perdem o equilíbrio. Ainda mais quando se fala em fome. Ainda mais quando se fala em doar alguma coisa. A minha mensagem, o meu estudo, é para que você venha entender como ser equilibrado na crise. Jesus sabia que se ele tomasse uma atitude, ele poderia levar à falência o seu ministério, pois a multidão estava com fome. E aqui eu aprendo, na crise que nós estamos passando, a primeira coisa que você tem que fazer na crise é ter equilíbrio. Sempre menciono e mencionarei de novo um grande escritor com o nome de Augusto Cury. Augusto Cury, ele diz que o medo trava a inteligência. E o mesmo afirma que nunca existiu um homem tão preparado psicologicamente quanto Jesus. E ele é formado na área. Escute, Jesus, ele tem um grande equilíbrio. E a primeira coisa que ele diz para os seus discípulos: informe a multidão que se assente. Informe a multidão e separe-as em 2 grupos. Grupo de 50 e grupo de 100. Porque Jesus sabe que se ele tomar alguma atitude com o povo em pé, ele poderia estar finalizando o seu próprio ministério. Pois um povo com fome perde o equilíbrio e as suas emoções se extravasam. Este vídeo é para você fazer, para amealhar as informações do momento. Nós estamos percebendo que as mídias, que as televisões, estão colocando um caos. E é bem verdade que muitos dos nossos irmãos já estão apavorados com tantas notícias de caos. Parece que não há mais esperança. Parece que não há mais solução para o problema da nação. Mas deixa eu te dizer, da mesma forma que Jesus estava lá naquele grande dia onde produziu o milagre, Jesus também está nos dando equilíbrio. E a ordem de Jesus é assente, ou seja, acomode-se, ou seja, acalme-se. Jesus está dizendo: haverá um grande milagre através das minhas mãos. Mas eu preciso que todos fiquem sentados. No momento do equilíbrio, você precisa entender que tem que haver paz, tem que haver calma. Quando Jesus coloca todos sentados, Jesus agora, ele faz questão de que todos estejam sentados, para que todos possam observar. E quem está sentado, todos têm o privilégio para olhar para quem está adiante. E quem está de pé, tem uma visão panorâmica e vendo todos que estão sentados. Ou seja, Jesus queria que todos vissem o milagre sendo feito através das suas mãos. Observa, analise comigo. No momento da crise tenha equilíbrio. E agora Jesus levanta os pães, corta os pães e entrega na mão dos discípulos. Observa que tinha 12 discípulos, 5 pães. Nós entendemos que nunca, jamais, Jesus vai deixar alguém de fora. Os 12 trabalharam. Os 12 estavam equilibrados com a palavra de Jesus. Então, preste bem atenção neste texto bíblico. No momento da crise, no momento da angústia, pare, se assente, seja equilibrado, seja equilibrada, porque se Jesus não perdeu o controle, nós também não perderemos o controle. E esta mensagem, ela está em uma oportunidade imensa, em que muitos estão tomando decisões erradas. No momento da crise, aprenda com Jesus.
Coloque a sua família sentada. Coloque os teus sentados para observar o milagre. Toda pessoa desvairada, toda pessoa que está descontrolada, não consegue perceber detalhes. E existem detalhes aparentes e detalhes não aparentes. Que você venha fazer uma reflexão. Estamos em crise, mas precisamos estar controlados. Escute, Jesus não erra. Não foi em vão que esse primeiro milagre aconteceu, para nos trazer exemplo para o dia de hoje. A palavra de Deus nos afirma que todos se assentaram, todos se acomodaram. E a palavra desta oportunidade é: acalme-se, se assente, vem milagre em tua direção. Aprenda com Jesus. No momento da crise, não se desespere. Coloque o teu povo para assentar. Entendeu? Eu quero fazer você entender que nenhum pânico é absorvido por Jesus. Nenhum pânico. Jesus era sereno, tranquilo. Vamos encontrar essa serenidade até na cruz do Calvário. E aqui na multiplicação dos pães, eu aprendo. Só vamos vencer a crise, primeiro, quando nós entendermos que precisamos ter equilíbrio. Um líder equilibrado, ele tem a facilidade em colocar o seu povo sentado. E Jesus, como líder, ele percebeu que o milagre só poderia ser 100% se o povo obedecesse a sua voz. O problema desta nação, o problema de muitas igrejas, o nosso problema é que nós estamos emprestando ouvido a tantas outras pessoas e não estamos ouvindo o Senhor. Que Deus em Cristo venha te abençoar e que você venha entender que nesta última hora nós estamos precisando da palavra equilíbrio. Acalme-se. Acalme-se. Esta mensagem é a mensagem do equilíbrio. Entenda uma coisa. Todas as vezes que as situações eram adversas, Jesus sempre apareceu para trazer equilíbrio. Eu encerro este pequeno estudo, esta pequena mensagem, esta pequena reflexão, dizendo para você: não é momento de desespero, é momento de se assentar, porque o milagre será praticado através das mãos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido. Acalme-se, pois a última palavra vem do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa: nada foge do controle de Deus. Eu costumo dizer, e eu quero fazer você entender, Jesus não tem assessor, Jesus não tem vice-presidente, o seu pai também não. Então escute, Deus ainda e sempre será o controlador de todas as coisas. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, seja equilibrado. Assente. Se acomoda. Não se desespere. Porque no momento da crise, você precisa ter equilíbrio. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Que Deus em Cristo te faça vencedor. Que Deus em Cristo te faça prosperar. Mas a palavra de hoje para você é: descanse, tenha equilíbrio, se assente. Pois enquanto muitos estão desesperados, Deus está te dizendo:
Eu sou o teu Senhor.